Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini, apresentando o programa junto comigo, a doutora Maria Tereza Marianelli. Mais um Firmes e Fortes, né, Maria Tereza? Mais um programa Firmes e Fortes, Thiago. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui novamente com dois convidados super especiais para tratar de um tema, mais uma vez, tão importante. Fico tão feliz quando eu estou aqui. Porque o bom da advocacia criminal, que é o tema, está aí na tela, é o seguinte: tudo que é noticiado no dia a dia acaba passando por alguma forma pelo criminal. É verdade. Não é? Até mesmo ações cíveis, se a pessoa for olhar de forma muito minuciosa, muitas vezes teve uma difamação, teve uma calúnia, e por aí vai. Não é assim, doutores? Exatamente. Eu sou leigo no tema, estou aqui para aprender, mas eu imagino que seja um pouquinho. Inclusive, a pauta está muito atual. Tá? Para você que está vendo aí, nós vamos falar sobre o caso Robinho. Tinha pedido uma ajuda para o doutor Anderson. Doutor Anderson, me fala o que está mais atual. Ele e a doutora Vitória. E aí, só temas que estão no dia a dia da população. Então é isso que a gente tem que entregar, não é, Maria Tereza, para a sociedade? Com certeza, a gente está aqui para trazer ao público, né, os que nos acompanham, essa discussão e deixar todo mundo informado e bem informado, né, Thiago? Exatamente. Antes de eu passar a bola aqui para os convidados, vamos ver um pouquinho a BR. Sabe, essa imagem é de outro dia, tá? Mas não é de hoje, não. Não. Porque não é possível estar essa calmaria aí, aqui perto da TV Sim, é carro que não acaba mais. Se tiver qualquer dúvida, o telefone é 99808-3421. Rapaz, as pessoas acham que a gente mente quando tá chegando aqui. Todo dia a gente fala, nossa, cheguei esbaforido. Eu vou nem mandar foto, porque... Eu acho que eu vou começar, ao invés de chamar o Sincope, a gente mandar foto para eles, do carro, entendeu? Fica mais fácil. Porque essas imagens aí, você vê o trânsito fluindo bem, com poucos carros, não estava assim até 5 minutos atrás. Tem as outras imagens aqui. Aí, agora sim. Já reflete mais a realidade, né? Com certeza. Doutor Anderson veio de Soretama, estava tranquilo? Não. Do Canivete para cá, então, foi um problema enorme. Eu até pensei que também não ia conseguir chegar. Sério? Sério. Então, isso tá absurdo. Antes até de passar a bola aqui para vocês, produção, se já puder voltar, hoje tem muito tema bacana, especial. Eu queria mandar um abraço primeiro pro seu filho. Qual é o nome dele? Rayan. Rayan? Isso. Daqui uns tempos, doutor Rayan. Daqui uns tempos, doutor Tô Rayan. sabendo que ele quer direito, não é mesmo? Isso. Isso daí vai ser nosso futuro colega. Doutor Anderson Marques, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter me ajudado pela pauta com esses temas importantes. E a casa está sempre aberta. Eu que agradeço, doutor Tiago, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também a doutora Maria Tereza. Agradeço também por estar presente com a doutora Vitória. Eu me chamo Anderson Marques, eu sou formado desde 2018 e já em 2018 eu iniciei a minha atuação na advocacia, com ênfase no direito criminal. Que legal. E de lá para cá já são 6 anos de atuação. Firme e forte. Firme e forte. Hoje, graças ao avanço da implementação do processo judicial eletrônico, nós conseguimos ter uma atuação em todo o estado do Espírito Santo.
mais especificamente, lógico, na região norte aqui do estado do Espírito Santo, mas também em outros estados da federação, a exemplo do estado da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas o nosso escritório físico, o nosso QG, como eu gosto de brincar, ele fica localizado no município de Soretama. Lindo município. Soretama, Tiago, se me permite um adendo, que até 1994 era distrito de Linhares. Ele pertencia ao município de Linhares. E no dia 31 de março de 1994, ele alcançou a emancipação política. Ou seja, no próximo dia 31 de março, sem ser nesse domingo no outro, ele completará 30 anos de emancipação política, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar registrado antecipadamente os meus parabéns à minha querida cidade de Soretama. E os nossos parabéns à querida cidade de Soretama, que a subseção é Linhares, Soretama e Rio Baranal. Então os colegas precisam estar juntos, para lutar juntos pela classe. E também é comarca de Linhares, né? Comarca, exato. Exato. Só falar para a produção rapidinho, tá dando um retorno aqui, mas o chefe mor da TV Sim, o Will, já está aí na área. Valeu, Will, obrigado. Agora apresentar a doutora Vitória Xavier Amaral. Que prazer de tê-la aqui. Bacana. É isso, é também a jovem advocacia se destacando no cenário da advocacia, e a gente fica muito feliz. Agradeço o convite imensamente, é muito importante a gente estar aqui para esclarecer o que a população está vendo todo dia no jornal e muitas vezes não entende ali, né, o que realmente está acontecendo. Complementar também com um pouco da minha história, jovem, mas não tão jovem mais, eu já estou formada desde 2017, atuando também. E foi quase junto comigo, hein? Pois é. Não, foi um pouquinho antes, mas assim, que bom, né, quando a pessoa parece jovem, assim, é jovem, mas é mais jovem do que eu imaginado. Essa não, mas jovem não. É só pra enganar. É a cara de... é bom. Então, desde 2017, eu já aprovada na ordem, durante a faculdade comecei ali a exercer também sempre na área criminal. Por um período fiquei em Vitória, atuei basicamente no estado todo, posso dizer hoje isso, e estou fisicamente em Linhares, mas continuo atendendo Cachoeiro, São Mateus, tudo. A advocacia criminal, ela nos permite isso, né? Por exemplo, eu tenho clientes em Minas Gerais que eu consigo atender daqui, e a gente está sempre muito próximo desses clientes. E é muito importante também destacar a experiência que a gente vem tendo desde a época da faculdade, quando a gente vai se descobrindo. Eu estagiei durante 2 anos numa unidade prisional, e como todo mundo tinha medo de entrar dentro do presídio na época da faculdade, eu falei, não, eu quero, e é isso que eu quero. Criminalista raiz, conhecer o que gosta dentro do que da faz. cadeia, como é que funciona, tudo isso hoje me faz ter uma outra perspectiva dentro da advocacia criminal. Que legal, doutora Vitória. Fico feliz por isso. Porque, assim, a advocacia criminal, como qualquer outra, não é fácil. E a gente, como advogado, o tempo inteiro pisa em ovos aqui, às vezes é desrespeitado ali. Tem uma série de dificuldades inerentes à própria profissão. E aí você vê uma pessoa que desde a faculdade tem essa vontade, passou uma experiência interna, viu que era aquilo mesmo e hoje segue na carreira, é muito legal. Muito legal, gente. E eu falo sempre que quando a gente entra na faculdade, a gente se apaixona pelo direito penal. E as pessoas falam que a gente casa com civil. Mas é o que dizem, né? Nem sempre, né, doutora Vitória? Nem sempre. Eu digo sempre, se me pedir para entrar no INSS, na Justiça do Trabalho, ou pegar um processo de inventário, eu infelizmente vou ficar devendo que não rola. Me deixa o dia inteiro dentro de um presídio, no calor, mas não me deixa no foco. Ainda bem. Que legal é isso. A advocacia é bom que é diverso. Tem várias áreas para poder atuar. Isso aí. Seu filho vai escolher, porque assim, além dos concursos que são inúmeros, a própria advocacia em si oferece oportunidade a rodo. Não é? A rodo. Verdade. Mandar um abraço rapidinho também, antes de passar a bola para Maria Tereza, para o doutor Max Mauro e toda a turma ali do escritório. Max Mauro, Santos tem a Paula, tem Max Mauro, Paula e a outra advogada, muito gente boa também. Todo mundo lá, um abraço também, um abraço especial pro meu amigo Max. Não é? É isso aí, Max Mauro falou, Tiago, doutor, onde você vai lá hoje? Vai. Pô, ele é fera. Tudo mais, falei, vai lá. Bondade dele.
Então, eu vou começar aqui do básico, né? A maior curiosidade de quem está estudando, de quem escolheu direito, quais são os principais desafios da advocacia criminal e, principalmente, qual é o papel do advogado, doutora Vitória, na advocacia criminal? Já deu trava-língua aqui, Miriam? Nem falei ainda aquela palavra e já deu trava-língua, tá vendo? Né? O papel do advogado criminalista, do advogado criminal no processo hoje é fazer simplesmente valer os direitos constitucionais, o que está ali realmente na lei, para que a gente tenha processos justos, né, que ocorram da forma como deve ser. A gente trabalha dentro do processo criminal com o que foi gerado de inquérito e o que foi ali gerado durante a instrução criminal. E com base nisso a gente busca ou inocentar uma pessoa que é inocente ou uma pena justa de acordo com os atos praticados para aquele que for condenado culpado, né? E após a sentença, como é sempre importante destacar, o papel do criminalista ele não termina ali. Durante todo o processo de execução criminal, quando ele está cumprindo a pena, seja ela do tamanho que for, a gente precisa acompanhar para que a legislação da execução ela se faça valer, que ele tenha os direitos, que ele tenha os benefícios e também as obrigações que ele tem que ter dentro do sistema prisional, né? Basicamente, isso é o papel do criminalista. E as nossas dificuldades são muitas, né? A gente tem um problema hoje com uma advocacia criminal desleal de colegas, a gente tem um problema, às vezes, ali do difícil acesso às unidades prisionais, do difícil contato com eles e ainda, né, de fazer realmente valer os direitos do preso dentro da unidade, demonstrar que ele está ali, não por uma sentença perpétua, que a gente tem que pensar na ressocialização dele. Como a gente quer que esse cidadão retorne para a sociedade, entendeu? Então é isso que a gente tem que buscar, ultrapassando todos esses pequenos problemas que, infelizmente, em qualquer área a gente vai ter sempre um probleminha. Mas como a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue ultrapassar, não é, doutor Anderson? Exatamente, doutora. Eu gosto sempre de enfatizar, doutor Tiago, que tudo que se apura numa investigação policial, que depois vai servir de base para o oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público, inicialmente é uma hipótese. A gente chama de hipótese criminal. E hipótese por quê? Porque sempre vai trabalhar com algo ocorrido no passado. Então, aquilo que é apurado na investigação, aquilo que é trabalhado dentro de um processo, parte de uma hipótese, dentre outras possíveis. E o papel do advogado, como bem falou a doutora Vitória, é questionar a hipótese inicial da acusação por meio do exercício do contraditório, da ampla defesa, para que, ao final, se essa hipótese prevalecer, que ocorra uma condenação. Mas se essa hipótese não prevalecer, provavelmente que sobrevenha uma decisão absolutória. Uma decisão que não é nem da acusação e nem da defesa. Uma decisão que é de um terceiro, de um juiz imparcial. Então, o advogado criminal, diante de um processo, ele verifica primeiro se o fato ocorreu ou se ele não ocorreu. Isso a gente chama de materialidade. Se o fato ocorreu, se ele é criminoso ou se ele não é criminoso. Tipicidade. Se o fato ocorreu e ele é criminoso, se o meu constituinte ele é o autor ou partícipe daquele fato. Autoria. Se ficar demonstrado, doutora Maria Tereza, que o fato ocorreu, é criminoso, que o meu constituinte é autor ou partícipe desse fato, também é hora de fazer uma outra análise. Quais foram as razões, os motivos que o levaram à prática desse fato? Será que não era caso de uma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade? Será que ele não agiu amparado pelo exercício regular de um direito, no estrito cumprimento de um dever legal? Será que não era hipótese de incidência de uma causa excludente da culpabilidade? Será que ele era imputável? Será que ele tinha potencial consciência da ilicitude? Será que dele era exigível conduta diversa? Dentre outras coisas. Então, como bem mencionou a doutora Vitória, o papel do advogado não é defender bandido,
não é criar embaraços para a correta aplicação da lei. Pelo contrário, é contribuir para a aplicação da justiça, mas de uma justiça clara e efetiva depois do devido processo legal. E é isso que é muito bacana, porque assim, se a gente tem uma Constituição, temos diversas leis, por que essas leis não são para todos? Por que a Constituição não deve ser aplicada da mesma maneira para as pessoas de forma igual? E aí, quem estiver no sistema prisional, de fato, você tem que lutar pela ressocialização. Sim. Porque senão não adianta. As pessoas reclamam, fazem um monte de alvoroço, só que depois a pessoa retorna à sociedade. Ela vai retornar como se a própria sociedade está contra ela desde quando aconteceram os fatos. Então não é para ficar a favor nem nada, mas a lei tem que ser aplicada de forma justa e dentro do sistema prisional o tratamento tem que ser humano. Caso contrário, nossa sociedade fica muito complicado de se evoluir. Não é mesmo, doutora Vitória? Sim, eu falo que Linhares tem que agradecer. Nós temos uma unidade de ressocialização aqui em Linhares, que é o Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares. Normalmente a gente tem penitenciária, centro de alguma coisa, mas nunca de ressocialização. E aqui quem quiser ir lá e visitar, vai ver. Oficina de couro, oficina de criação de tilápia, de animais biologicamente modificados, informática. Agora tem também uma faculdade dentro do sistema prisional. Então ali, o preso que quer se ressocializar, ele vai ter todas as oportunidades. Agora a gente tem outras unidades no estado, como eu tive o caso de um homem que ficou 15 anos preso. Ele saiu da unidade sem saber assinar o nome. O que eles fizeram com esse preso durante 15 anos dentro da unidade? Por que não colocaram ele na escola? Qual foi a oportunidade de trabalho que ele teve? Se é um preso condenado à multa pecuniária, vamos dar uma oportunidade de trabalho remunerado para ele pagar, às vezes, o dolo que ele causou à pessoa, pagar o custo dele ao Estado. Empresas querendo essa parceria, nós temos aos montes. Mas isso daí tem que ser um papel da população em aceitar, não. Vamos ressocializar, não. Vamos deixar lá que ele não tenha água, que ele não tenha comida. Isso tudo vai refletir quando ele sair dali. Se ele vai sair buscando uma ressocialização pela oportunidade que ele teve, ou se ele vai sair, infelizmente, com mais raiva da sociedade do que quando ele entrou. Exato. Esse exemplo aí é perfeito. A pessoa fica 15 anos, ela já vai ter uma dificuldade natural de se reintegrar à sociedade. Sim. Se não souber assinar, aí que não se reintegra. E passar fome não vai. O que sobra? Lembrando, né, doutor Tiago, que não existe uma pena de caráter perpétuo no Brasil. Uma hora ou outra, vai sair. Aquele que ingressou, ele vai retornar para a sociedade. Como ele irá retornar? Em quais condições? Exatamente. Olha, bate-papo bom, passa rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então a gente vai aqui para o intervalo. Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade. Nosso telefone, se puder ficar aí na tela rapidinho. Tá, produção? O tema hoje é advocacia criminal, tudo do dia a dia. Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade, o telefone é 99808-3421. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a um minuto. Do nosso programa Bate-Papo das 6 à Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, advocacia criminal. Eu e Maria Tereza batendo uma bola com as feras, doutora Vitória Xavier Amaral e doutor Anderson Marques. Isso aí. Só tema bom, né? Uma verdadeira aula, né? Uma verdadeira aula. E a gente precisa, né, Maria Tereza? Com certeza. Direito penal pra gente é difícil pra caramba, né? Nossa, desde que eu me formei, eu acho que passa bem longe, assim. Apesar de que a 6766 tem lá o artigo 50, né? Então, de vez em quando vai, mas aí a gente sempre indica pra alguém, porque não tem condição. Não, a gente, inclusive, na área do direito, tem que ter esse cuidado. Cada um no seu quadrado, cada um faz o que sabe, porque depois você não prejudica a si mesmo, você prejudica o seu cliente. Exatamente. Tem que saber muito bem onde a gente pisa, né? Um tema está muito em evidência hoje, eu estava até dando uma lida, é a questão relacionada ao direito penal, é o porte de drogas para consumo pessoal.
Aí eu ligo a televisão, vejo os ministros do STF falando. Aí eu ligo também nos noticiários, estão comentando de certa forma sobre essa questão das drogas. O que está acontecendo? Começo com o doutor Anderson, que já está aqui. Vamos lá, doutor Anderson. Então, vamos lá, Tiago. O que acontece em relação a esse tema? Desde 2015, o Supremo Tribunal Federal, ele julga um recurso extraordinário com repercussão geral, em que se discutia de início a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Depois se restringiu apenas para a maconha. E depois houve uma restrição ainda maior para tentar se estabelecer apenas um critério objetivo em relação à quantidade que seria presumida como porte de drogas para consumo pessoal. E o que acontece? Há uma dúvida, e às vezes até decorrente do excesso de informação ou de desinformação que nós temos, se essa decisão iria legalizar o consumo das drogas no Brasil. E, no meu entendimento, não. Porque para entendermos essa questão, precisamos diferenciar, doutora Vitória, que bem sabe disso, 3 coisas: a despenalização, a descriminalização e a legalização. A despenalização é a retirada da aplicação de pena, mas mantendo o caráter criminoso de uma conduta. Por mais absurdo que isso pareça, isso já existe no nosso sistema de justiça criminal desde 2006. Desde 2006, quando o Congresso aprovou a nova lei de drogas, que agora já nem é tão nova assim, não se estabeleceu para o porte de drogas para consumo pessoal uma pena, no sentido jurídico de pena. Isso é a despenalização. A descriminalização é a retirada do caráter criminoso de uma conduta que anteriormente era prevista como crime. É a abolição de um crime. Mas a descriminalização de uma conduta não significa necessariamente a legalização dessa conduta. E eu posso até dar um exemplo. Até 2005, doutor Tiago, o crime de adultério existia no nosso sistema de justiça criminal. Em 2005, o adultério ele foi revogado como crime. Se estabeleceu, por meio de uma decisão do Congresso, que o adultério não era mais de interesse do sistema de justiça criminal. Mas o adultério foi legalizado? Se criou parâmetros, se criou critérios para que o adultério fosse praticado? Obviamente que não. O adultério ele continua então a ser uma conduta ilícita, continua a ser uma conduta ilegal, mas de interesse de outros ramos do direito que não o direito criminal. Porque o direito criminal, ele atua, nós chamamos de como a última trincheira, como soldado de reserva. O direito penal, ele só vai atuar quando os demais ramos do direito não puderem regulamentar de forma adequada uma conduta. E como aconteceu no caso do adultério, também está se discutindo essa questão em relação ao porte da maconha especificamente para consumo pessoal e não a sua legalização. Não se estabeleceria critérios nem incentivo ao uso da droga. Então essa é a questão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Não é mole não, viu? Muito legal. Porque a gente fica um pouco confuso. Sim, porque assim, a gente fica... A dificuldade, né, é justamente o que o doutor Anderson explicou muito bem, descriminalização e despenalização. Né? Então, assim, por que é tão importante? Já que houve a despenalização, por que a gente ainda discute tanto a descriminalização? Né? Isso aí tem que ficar muito claro. São discussões diversas, não é isso, doutor Anderson? Exatamente. Por que se discute ainda, então, a questão da descriminalização se já houve a despenalização? E existem alguns argumentos nesse sentido, para aqueles que defendem. O primeiro seria que a criminalização do porte de drogas violaria o princípio da alteridade. E o que é o princípio da alteridade? É um princípio do direito penal que diz que somente condutas que ultrapassem a esfera de direitos da própria pessoa podem ser punidas pelo direito penal. E o porte de drogas para consumo pessoal, o uso de drogas, estaria dentro da esfera de direitos da própria pessoa.
Então, por violar o princípio da alteridade, não poderia haver a descriminalização. Um outro argumento, porque o artigo 28 da Lei de Drogas não estabelece critérios objetivos para a diferenciação do uso para o tráfico. E isso, na prática, acaba provocando muitas injustiças. Os critérios que hoje existem, doutor Tiago, que estão no parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, eles são a natureza e a quantidade da droga. Eles são a conduta social e pessoal do agente, o local e as condições da ação, dentre outros, todos subjetivos. O que acontece na prática? Diante desses critérios subjetivos abertos ao intérprete, ao delegado, ao promotor, o que acontece é que muitas vezes uma pessoa flagrada com a quantidade de drogas em um bairro periférico, ela é enquadrada como traficante. Já uma pessoa com a mesma quantidade da mesma droga em um bairro de classe média ou alta, ele é considerado como usuário, tudo com base nesses critérios subjetivos. Por isso que muitos defendem, há outros argumentos, mas esses são os principais, que mesmo diante da despenalização, haveria ainda a necessidade de descriminalização ou, ao menos, a adoção de um critério objetivo para diferenciar o traficante do usuário. E aí, doutora Vitória, fala, o que você vê na prática? Realmente o que o doutor Anderson falou, infelizmente, grosseiramente falando, que o favelado, a pessoa ali em situação de vulnerabilidade, ele sempre vai ser traficante, esteja ele com 10 gramas de droga ou até com 1 grama. Enquanto as pessoas de classe média alta, né, o universitário, o rico, numa baladinha com uma cartela de alguma droga sintética, alguma coisa, era só pro uso dele, entendeu? E essa questão diverge, inclusive, dentro, né, da nossa polícia, do nosso Ministério Público. Eu já atuei em processos, por exemplo, que ao finalizar o inquérito, a Polícia Civil entendeu como droga para uso. Quando chegou no Ministério Público, o Ministério Público falou, não, isso aqui não é droga para uso, isso aqui é tráfico. E ao contrário, da Polícia Civil concluir o inquérito pedindo a representação por tráfico, o Ministério Público, não, isso aqui não é tráfico não, isso aqui é para uso. Então o que a gente precisa qual é a quantidade? É 10 gramas, é 20 gramas, é 25 gramas, como está em discussão no STF, ou não é nada? Mas que seja aplicado igualmente para todo mundo. O que a gente busca com isso é uma justiça mais justa para todos, independente de qualquer classe social, de qualquer tom de pele, de qualquer coisa. É só isso que a gente busca. É importante, né, doutor, porque a gente vê, nós como advogados, a gente fica sem tempo para atender o cliente de tanta demanda. Exatamente. Aí você imagina ele que depende da Defensoria Pública. Sim. É um defensor para 2, 3 cidades. Que é uma demanda que não acaba mais, que não é só relacionada à área criminal, à área civil também, família, de todos os tipos. Então, quer dizer, se não tiver de forma muito objetiva, quem não tem condições fica prejudicado. Sim, e como a gente estava falando ali, cada um tem que saber a sua área de atuação. Infelizmente, nós temos colegas que não são da área, ele, às vezes, no desespero, pega um processo desse e a pessoa acaba sendo condenada. Por quê? Porque desconhece aquele pedacinho da lei, aquela decisão que a gente já tem no STF, que a gente já tem no STJ, que gera uma condenação no tráfico, às vezes até mesmo numa associação muito alto. E o resultado que a gente tem é hoje. A gente tem um encarceramento em massa. Quando as pessoas falam encarceramento em massa, mas não é. Dá uma volta no presídio, conversa ali pra você ver. Às vezes a pessoa foi pega com uma estudante ou trabalhador, alguém que você vê que não é um traficante, foi pega com um pouco de droga para uso realmente, que você vê que a pessoa utiliza daquilo, e tá lá dentro da cadeia, vai ficar 3, 4 anos gerando um custo para o Estado, um custo para a gente, porque é a gente que paga esse encarceramento. Se tivesse ali talvez a questão, né, da penalização, um encaminhamento para um acompanhamento obrigatório psicossocial, médico, não teria necessidade daquilo. Que aí vem a questão, aquela questão, hoje o que eles fazem? Pegou alguém com uma droga que se enquadrou para uso, a justiça vai chamar ele para uma audiência, vai falar, olha, isso não pode, eu vou te encaminhar aqui para uma palestra para você entender os riscos. Na segunda vez, não é mais uma palestra, aí você vai ser condenado a uma pena de multa.
Na terceira vez, a prestação de serviço à comunidade. E dentro disso daqui, você pode ser pego 10 vezes. Mas em nenhuma dessas 10 vezes o Estado se preocupou em tratar o problema onde realmente precisa. Né? Aí, se numa segunda vez ele já está com um pouquinho mais de droga, um traficante, recorrente, não é um usuário. Entendeu? Então, infelizmente, é a sociedade que a gente está hoje, é o nosso judiciário. Não é fácil. Aqui, uma pergunta que não está no script, mas que veio à minha mente agora, a questão das drogas. Se não der para responder, a gente deixa para o terceiro bloco, porque também daqui a pouco acaba o segundo. Questão de a pessoa está usando de forma compulsiva e etc. Ela pode ser internada hoje a contragosto? Ou a família acha, vendo que ela não responde mais por si própria, que não teria condições, às vezes, não sei, interditar, algo do tipo. O que acontece quando uma mãe vê seu filho numa situação muito difícil nas drogas, o filho não quer ser internado e a mãe quer internar o filho? Na prática, nada. Nada? Eu tive um cliente que ele chegou na frente da juíza, preso por um furto em supermercado, para trocar por droga mesmo. E ele falou com a juíza: olha, excelência, eu sou usuário, eu preciso de tratamento, eu quero me tratar, me coloca numa clínica, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. O que a juíza fez? Não, pode ir embora. Foi pego novamente, está encarcerado. Entendeu? Eu já entrei com diversos pedidos de internação compulsória. O Estado, ele, tenta um tratamento ambulatorial. Aquela pessoa não tem condições de receber um tratamento ambulatorial. Ela não vai seguir aquele tratamento, entendeu? Ou então, procura uma clínica. A gente sabe que as clínicas que existem hoje, que são públicas, né, que prestam esse serviço, estão superlotadas, não tem vaga. Então, a pessoa, quando tem uma vaga em uma instituição religiosa, eles conseguem, mas quando não tem, infelizmente fica em situação de rua. Mas aí, doutor Vitória, doutor Anderson, se a mãe quer internação compulsória, conseguiria pagar. Mas o filho não quer. Tá, o usuário, viciado, etc. A mãe consegue uma internação compulsória? No meu entendimento, doutor, ela precisaria entrar com ação de interdição. Entendi. Entendeu? Se deferida uma ação de interdição dessa pessoa por ser dependente químico, aí já passa do reles usuário, daquele que usa eventualmente, mas um dependente químico, seria necessário uma ação de interdição para que ela pudesse ao final pleitear, né, por meio de laudos médicos, e aí comprovar a necessidade de uma internação compulsória dessa pessoa. Bacana, bacana. Então tá respondido aí, que me perguntaram durante o programa. Terceiro e último bloco, a gente vem daqui a pouquinho, vamos falar das saídas temporárias, algo extremamente atual, e também do caso do jogador de futebol Robinho. Não é mesmo? Quem é que não quer saber disso? Eu quero. Se você também quiser, fique aí com a gente. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco desse maravilhoso programa. Bate-papo das 6, a Quinta da Lei, que leva informação de qualidade para toda a sociedade. E agora nós temos 2 temas que não saem da mídia. Muito importantes, né, Thiago? Muito importantes. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o fim das saídas temporárias. Doutora Vitória, como fica a situação agora, mediante essa decisão do Congresso? É importante eu explicar como que é, né? Tá. Hoje funciona da seguinte forma: pessoa condenada, se inicialmente a cumprir em regime fechado, ela fica um período em regime fechado e depois ela progride para o regime semiaberto. A partir do momento que ela está no regime semiaberto, hoje, ela tem o direito a sair para trabalhar. Ela sai de manhã, trabalha, volta de tarde, pode estudar da mesma forma. E em 5 datas do ano, não necessariamente precisam ser datas, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso daí é mais um folclore brasileiro, pode ser qualquer dia. Só é necessário que tenha 5 saídas, cada uma de 7 dias durante o ano, né? Eles saem para retornar para sua família ali, retornar ao vínculo social dele com aquela família. E para isso é necessário que ele tenha cumprido esse período e também que ele tenha uma família para quem retornar, que ele tenha um comprovante de residência, para onde
em caso ali de necessidade, vão conseguir encontrar ele ou algo do tipo, né? Hoje é assim que funciona. Essa saída temporária aí, né, esse projeto de acabar, ele busca o quê? Simplesmente proibir essa saída de volta para a família. E aí aquela pessoa que eu falei ali que ficou 10, 15 anos presa e saiu de casa sem saber, da cadeia sem saber assinar o nome, ela vai sair agora sem saber usar um Pix, sem saber o que é um WhatsApp, sem saber como que tá a filha que era bebê e quando saiu já tá grande, sem ter esse contato com a família. Imagina o choque de realidade. Só que eles não pensam no seguinte pequeno detalhe. A pessoa que tá saindo na saída temporária, ela já sai todos os dias para trabalhar. A pessoa que quer cometer um novo delito, a pessoa que quer se evadir, ela já tem a oportunidade. Ela não se evadiu, ela não cometeu um novo delito porque ela não quis. Tanto que hoje os números mostram que a gente tem 95% de efetividade nas saídas temporárias no regresso do preso, né? Então, isso é o que busca, é o fim dessa saída, mas sem observar como já é feito, né? Por isso que é bom ter especialistas quando vai tratar de qualquer tema. Com certeza. Senão a gente que é leigo, você vai naquela toada. As pessoas montam um espetáculo, você assiste aquele espetáculo, dependendo do que você vê mais, você é direcionado para um certo posicionamento, para um outro. Então, assim, é na política, é no direito, é na medicina. Se cada um que fosse de fato especialista na sua área fosse ouvido, fosse levado em consideração para as decisões importantes que mudam a vida ali na sociedade, a gente teria normas mais eficazes, normas mais humanas também, como um todo. Exatamente. Doutor Anderson, eu queria também rapidinho posicionamento da Vitória, até deixou claro, mas é que você falasse de forma específica. Na sua visão, terminando a saída temporária, vai resolver a situação de segurança pública? Doutor Tiago, é uma questão que somente o tempo vai dizer efetivamente. Mas, na minha opinião, eu tenho sérias dúvidas sobre a eficácia dessa medida. Por quê? Eu parto sempre do pressuposto que o que vai amenizar ou se aproximar de uma solução do problema de segurança pública no Brasil é a adoção de políticas efetivas. Todas essas medidas que têm sido adotadas recentemente, como aumento de penas, como o recrudescimento da execução penal, são medidas que só se aplicam depois que o crime aconteceu. E por mais que nós tenhamos assistido nos últimos anos um aumento dessas medidas adotadas pelo Congresso, nós não temos visto até agora na prática uma diminuição do problema da segurança pública no Brasil. Veja, quando uma pessoa ela decide que ela vai praticar um crime, infelizmente, a maioria das pessoas, pelo menos, elas não olha, a pena X aumentou, então agora eu não vou fazer esse delito porque a pena é tal. Olha, a saidinha acabou. Olha, a progressão agora é com X%. Elas não param para pensar dessa forma, até porque, geralmente, o pensamento primeiro é o da impunidade, é o de não ser descoberto. Então, é necessária a adoção de políticas públicas efetivas, investimento em saúde, educação, segurança, para que se evitem que os crimes sejam cometidos. E não apenas essas medidas que, na verdade, eu entendo até como aquilo que chamam de direito penal de emergência, que é diante de crimes de grande repercussão, se aprova uma lei momentânea para dar uma falsa sensação de segurança pública para a sociedade. Perfeito, doutor Anderson. Eu só quero só um pequeno complemento, né? A gente fala muito em, vamos mudar a legislação, vamos criar uma lei, vamos alterar. Se a gente simplesmente cumprir o que já existe na nossa... coisa pra caramba. Na nossa, a gente já tem muitos resultados. Sim, em que infelizmente não se cumprem. Eu fui recentemente para Tailândia, eu, minha esposa e um grupo de amigos, e aí lá você não acha lixeira para jogar o lixo, mas tá tudo limpo, porque as pessoas respeitam. É cultura, é educação, investimento. Você não precisa falar que você vai dar uma multa para a pessoa deixar de jogar no chão. Ela não joga porque aquilo é ensinado desde criança. Exatamente. É uma educação. Você entra no shopping, você tem um raio-x quando você entra no shopping e 2 vãos gigantescos, pela direita e pela esquerda, e não tem nenhum segurança. Todo mundo passa
pelo raio-x, não precisa de ninguém vigiando para você passar por ele. Questão de cultura. Questão da criminalidade é a mesma coisa. Se tiver uma educação de qualidade, você se preocupar com as crianças, só que não tem aquele resultado imediato. Ou Exatamente. a falsa sensação de que vai resolver apenas para deixar que aquelas expectativas da sociedade sejam falsamente resolvidas. Gostei do posicionamento dos dois. Sim, porque eu não sou da área e é um ponto de vista muito bacana de ser observado. Sim. Maria Tereza, último tema, e não menos Caso importante, Robinho. muito pelo contrário, não sai da mídia, é o caso Robinho. Caso Robinho, então. Robinho foi condenado pela justiça italiana, né? E a gente quer saber, doutores, se existe alguma possibilidade, né, da revisão dessa condenação aqui no Brasil. E como é que está o caso? Como que tá? Porque Explica pra gente. de ontem para hoje aconteceram várias reviravoltas. novidades. Bom, resumidamente, o ex-atacante Robinho, ele foi condenado a uma pena de 9 anos por um crime gravíssimo de estupro coletivo cometido na Itália. Essa sentença na Itália, ela transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Mas antes do final do processo, o jogador Robinho, ele retornou para o Brasil. E o Brasil, ele não extradita brasileiros natos. Ou seja, ele não traz um brasileiro condenado em outro país. Não. Ele traz um brasileiro de outro país para crime que cometeu aqui. Mas se o brasileiro cometeu crime no estrangeiro e o país condenou o brasileiro lá e ele retornou para o Brasil, se o outro país pedir ao Brasil para entregar essa pessoa, o Brasil não pode entregar. Isso é uma norma fundamental da Constituição. Brasileiro nato é aquele que nasceu aqui. É o que nasceu aqui, é o que preenche os requisitos constitucionais. Então, ele não extradita e o Robinho estava aqui. Então, qual a problemática que surgiu a partir daí? A possibilidade da execução dessa sentença proferida na Itália aqui no Brasil. Esse era o problema que estava sendo discutido. Envolve diversos ramos do direito, a lei de extradição, direito intertemporal, porque essa lei que autoriza, em tese, a extradição, o cumprimento, a homologação da sentença penal aqui no Brasil, ela é de 2017, se não me engano, doutora. Exatamente. E o fato ocorreu em 2013, então, em tese, ela não poderia retroagir. Eu não entendo de direito penal não, mas isso eu lembro na faculdade. Essa questão, quando envolve direito penal, se a regra veio posterior ao cometimento de qualquer crime, você não pode ser prejudicado. Exatamente. Por que vocês acham que com o Robinho foi diferente? Não entra nos fatos, tá? Porque assim, o que ele cometeu lá, cometeu, foi condenado e etc. Mas assim, a gente tem que pensar, a regra que vale para um, a gente que está falando do programa inteiro deve valer para todos. Sendo pobre, sendo rico, morando na comunidade ou morando no bairro nobre. Sendo nobre anônimo, que fala aquele bairro caro. Isso. Sendo anônimo ou sendo famoso. Sendo anônimo ou sendo famoso. Por quê? Qual a opinião de vocês? Essa é uma opinião. Nós não estamos aqui para discutir culpa. O que a gente busca é demonstrar juridicamente. Por quê? Se a gente fala que a gente está de acordo a uma lei retroagir para prejudicar um cidadão, seja ele quem for o crime que ele cometeu, a gente está abrindo uma porta de que isso possa se tornar recorrente. Então, quer dizer, por exemplo, a questão do uso da droga. A legislação entrou em vigor, que seja, e qualquer uso de droga é proibido. Se chegar lá na frente e o promotor quiser condenar o seu José ali da esquina por uma sentença que ele teve em 2015, vai poder, porque já tem um precedente. Então, o que a gente precisa é realmente fazer com que a legislação que já existe seja cumprida. Se essa norma, né, de reciprocidade aí com a Itália entrou em vigor em 2017, os crimes cometidos a partir de 2017 deverão sim ser homologados e ser cumpridos para que não exista impunidade. Mas os anteriores não, independente do dinheiro, do status social, da fama. Só que infelizmente a gente sabe que existem processos que são midiáticos. E esse é um processo. Porque se você for ver também a contrário senso, vamos supor que a droga não seja mais proibida, não sei. Então todo mundo que foi condenado para trás vai pedir indenização do Estado. Opa, não é mais agora para ter valido pro resto da vida o que passou. Então o Estado me pague pelo tempo que eu fiquei preso, me indenize.
não é? Porque se o Estado está podendo punir por uma norma posterior ao que aconteceu de maneira antecedente... Então, só que aí nesse caso... Vani, pode? Então, a lei ela retroage, ela volta para beneficiar. Se eles, por exemplo, liberarem até 25 gramas de maconha para uso, aquela pessoa que ela foi condenada, que estava com 10, com 15, com 25 gramas, ela vai sair, vazar. Mas ela não pode pedir uma indenização para o Estado. Mas ela vai ser beneficiada. Agora, se for para prejudicar, aí não pode. Não deveria... Entendi. E também essa questão da retroatividade, vale a pena a gente voltar lá na questão das saídas temporárias. Porque essa lei Um minuto, doutor. Não, pode ir. Essa lei que veda as saídas temporárias, ela não vai retroagir para atingir aqueles que estão cumprindo penas agora. Ela só vai ser aplicada para aqueles que praticarem novos fatos após a sua vigência. Olha aqui, bate-papo bom rápido. assim. Quando eu falo 1 minuto, é porque o bate-papo é tão bom que a gente vai escutando até a hora que você vê que não dá mais. Sim. Mas é porque o bate-papo é bom. Porque quando não rende muito, dá 6h50, a gente já tem que começar a se despedir. Aqui não. Faltam 2 minutos pra gente encerrar. Então, doutor Anderson, agradeço imensamente por ter vindo, ter aceito o convite e ter dado essa aula aqui pra gente. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Thiago. Doutora Vitória, foi um prazer enorme tê-la aqui. As posições que vocês deram, de fato, é para a sociedade refletir, é para a gente que está aqui, que não é da área, também pensar, sempre de acordo com o que de fato deve ser a lei, com o que de fato deve ser aplicada a legislação. Então, assim, muito obrigado por ter esclarecido diversos pontos. Eu que agradeço, doutor Thiago, doutora. Estamos aqui sempre para esclarecer qualquer ponto, qualquer coisa que tenha dúvida, que a gente... E a gente chama mesmo, né, Maria Tereza? Com certeza, doutor Anderson, doutora Vitória, muito obrigada. Já estão convidados para retornar, né, Thiago? Com certeza. Manda no nosso WhatsApp, ó, tem um tempo, porque os temas de hoje foram sensacionais. Maravilhoso. Tudo que estão em pauta. Então, assim, nos ajudem e vamos fazer mais vezes. Vamos Com fazer certeza. Muito Então, obrigado. tá bom. Um prazer. Obrigado a todos que ficaram até o final, pelo privilégio de a gente ter vocês acompanhando, participando. Lembrando que amanhã tem reprise, de 6 às 7 da manhã. Domingo, às 15 horas, os programas vão ao ar novamente. E o nosso bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira e um bom final de semana. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida.